Então vamos lá, pessoal, o nosso oitavo padrão de projeto, que é o padrão Composite. Eu já coloquei no GitHub tanto as anotações quanto o projeto desse padrão. Então esse padrão ele possui o objetivo de permitir que a mesma abstração possa ser utilizada para uma instância simples e para uma instância complexa que representa um conjunto, que é o que a gente tem aqui nesse diagrama. Então, a mesma abstração, que é uma interface, nesse caso, ela vai poder ser utilizada para representar uma instância simples ou uma instância que representa um conjunto de objetos. Vejam que nós temos essa relação aqui de composição. Então, ela representa um conjunto de objetos que pode ser uma outra instância do tipo composto ou uma outra instância do tipo simples. Vai ficar bem mais fácil de entender se olharmos aqui para o exemplo implementado em Java. Então eu vou abrir ele aqui e peguei o exemplo do livro e modifiquei um pouco, acho para ficar mais interessante da gente entender como esse padrão funciona. E basicamente ele serve para representar trechos de voos. Eu até não tenho certeza como funciona exatamente a representação de trechos de voos, mas supondo que nós queremos viajar entre duas cidades e nós precisamos pegar mais de um voo, o que acontece é que nós criamos sempre um trecho composto. Então eu vou de cidade A até a B, da B até a C, e isso para mim significa um trecho composto, né? Na cidade B eu vou ter que fazer uma conexão. O que eu não tenho certeza de como funciona na vida real é se eu posso passar por mais cidades e tudo isso funciona como sendo um único trecho. Eu acredito que sim, e foi assim que eu implementei. No livro não estava implementado assim. Então vamos dar uma olhada aqui nas nossas classes. Eu acho que vale a pena começar pela nossa abstração, que é a interface trecho aéreo. Então o trecho aéreo vai representar o que para o cliente seria a origem dele, o destino e o valor daquele trecho aéreo. Então não importa por quantos aeroportos ele vai passar, para ele o que importa é a única viagem dele, com uma origem, um destino e um valor. Aí a instância simples, que seria um trecho aéreo que possui apenas uma origem, um destino e um preço, sem nenhuma conexão. Então extremamente simples essa classe. E o que é mais importante aqui, mais interessante, é a instância, a nossa classe trecho composto, que também implementa trecho aéreo, assim como a instância simples implementa trecho aéreo. E por implementarem trecho aéreo, elas precisam ter os métodos getOrigem, getDestino e getPreço, né? Que na instância simples é extremamente fácil de implementar esses métodos, é só retornar os atributos mesmo. Mas na nossa instância de trecho composto, nós não temos uma origem e um destino diretamente. Nós temos um atributo do tipo trecho aéreo, que é a abstração, que representa a primeira parte do trecho. E um segundo atributo do tipo trecho aéreo, que representa a segunda parte do trecho. Então, esses dois atributos eles vão poder ser, como eles são de trecho aéreo, eles vão poder ser ou trecho simples ou trecho composto. E somado a isso, nós temos também uma taxa de conexão. Se esse é um trecho composto, entre o primeiro trecho e entre o segundo trecho, nós temos que descer em um aeroporto e fazer a conexão. E normalmente os aeroportos cobram uma taxa de conexão. Aqui no construtor, recebemos o primeiro trecho, o segundo trecho e a taxa de conexão. Fazemos uma verificação. Eu acho que nunca fizemos isso no construtor. Então, no construtor, verificamos se o destino do primeiro trecho é igual, eles são strings, né? Vamos olhar aqui, ó, origem e destino do trecho simples são strings, então verificamos se o destino do primeiro trecho é igual ao segundo trecho, é igual à origem do segundo trecho. Se não for, significa que esse é um trecho que não deveria ser criado. Então, eu lancei aqui uma runtime exception, dizendo que o destino do primeiro... Ficou estranha essa string, hein? Do primeiro trecho não é igual à origem do segundo. Tá? Então eu olhei aqui no trecho simples, origem e destino são string, mas o nosso trecho aéreo não necessariamente precisa ser um trecho simples, ele vai poder ser um trecho composto também.
E não tem problema. Por quê? Porque como eu estou usando essa abstração aqui de trecho aéreo, obrigatoriamente precisamos ter o get origem e o get destino, tanto no trecho simples quanto no trecho composto. Algum vizinho começou uma manutenção aqui, e aí é sacanagem, bem na hora que eu estou gravando, né? Mas EAD é isso aí, não vou parar e começar de novo não. Então aqui no trecho composto, né, que temos o get origem e o get destino. Para pegar a origem, nós pegamos o primeiro trecho, ponto get origem. Já o destino é no segundo trecho, ponto get destino. O preço nós vamos retornar o preço do primeiro trecho mais o preço do segundo trecho mais a taxa de conexão. E aí eu quero que vocês tentem visualizar que essa lógica aqui vai funcionar mesmo que o primeiro e o segundo trecho sejam outros trechos compostos. Porque aí, aqui no getOrigin desse trecho composto, se a minha instância de primeiro for outro trecho composto, eu vou chamar o getOrigin dele, que vai cair num código igual a esse aqui, que vai chamar a origem do primeiro trecho dele. Então assim vamos, indo recursivamente de certa forma, até chegar na origem real. O mesmo vale para o destino, e o trecho vai sendo sempre somado aqui, para o preço vai sendo sempre somado para termos o preço final. A mesma lógica vale para o toString, onde no trecho simples eu implementei que o retorno desse método. Lembram que vimos na última aula presencial como funcionava o toString, né? Então o retorno do trecho simples, ele vai imprimir qual é a origem e qual é o destino. Já o toString do trecho composto, ele vai imprimir o primeiro ponto toString, seja ele um trecho simples ou um trecho composto, mais um pula-linha e o segundo ponto toString. E aí lá na nossa main, nós podemos criar um trecho da seguinte forma. Uma viagem, por exemplo, de um único passageiro. Vamos criar aqui o trecho simples A, que vai de uma cidade a outra, o trecho simples B, o trecho simples C, o trecho simples D. Então, criamos 4 trechos simples, que representam conexões. Então, eu quero sair de Curitiba e chegar em Três Barras. Para fazer isso, eu vou passar por Canoinhas, por São Paulo, por Nova York e, finalmente, em Três Barras. Sendo que eu passo aqui o trecho de todos, o preço de cada um desses trechos. E aí vamos para a criação então dos trechos compostos. Então o primeiro trecho composto que precisaríamos criar, o composto A, seria composto do trecho simples C e do trecho simples D. Então ele significaria de São Paulo a Nova York, de Nova York a Três Barras. E a taxa de conexão é de 10. O trecho composto B seria composto do trecho simples B, mas agora sim composto também pelo trecho composto A, com a mesma taxa de conexão. Então, esse composto B ele é composto de um trecho simples e de um trecho composto. E aí o trecho final, que seria o trecho do usuário, seria composto do simples A, de Curitiba a Canoinhas, e do composto B, que vai de simples B até o composto A, que vai de simples C até o simples D. E aí eu peço para imprimir aqui o valor do trecho final. Peço para primeiro imprimir o trecho final, e ele vai chamar o toString dessas classes aqui, dependendo de qual for o caso. E depois o preço do trecho final com o trecho final.getPreço, e vou rodar esse código. E aí temos lá o comportamento que esperávamos. Então, primeiro eu pedi para imprimir apenas o trecho final, e ele foi responsável por gerar o print dessas 4 linhas aqui. Sendo que a origem é de Curitiba, Canoinhas, Canoinhas, São Paulo, São Paulo, Nova York, Nova York, Três Barras. Que é exatamente a lógica que estávamos criando. Então, em um único objeto do tipo trecho aéreo, eu até criei aqui as referências como trecho composto. Seria muito mais interessante, vou fazer isso aqui, trecho aéreo. Então, criar todas as referências como trecho aéreo faz muito mais sentido, porque aí estamos realmente utilizando polimorfismo. Então,
Então, tendo essa única referência do trecho final que nós criamos, sempre utilizando outras referências para trecho aéreo, nós pedimos para imprimir e ele vai imprimindo a rota inteira do trecho de acordo com a lógica que definimos aqui no toString. E a mesma coisa vale para o preço. Pedimos para imprimir, getPreço, e dependendo de cada caso, o getPreço ou chama o primeiro ponto getPreço, mais segundo ponto getPreço, mais a taxa de conexão, e o trecho simples, quando for o caso, retorna o preço desse trecho simples, já que não tem a taxa de conexão e é só uma origem e um destino. Legal? Então eu já vou comitar esse código aqui. Vamos lá, senão eu vou acabar esquecendo. Então eu fiz algumas modificações. E talvez tenha ficado difícil de vocês entenderem de primeira, mas eu acho que esse é o lado bom de estarmos gravando um vídeo. Vocês podem ver mais de uma vez. E o mais importante é que vocês podem analisar o código e também as anotações aqui, materiais da internet. Eu acho que se vocês pararem e analisarem o código e entenderem o funcionamento dele, quem sabe até debugar, vai ficar bem mais fácil de entender. Vocês vão ver que é um padrão simples, mas bastante interessante. Opa, faltou aqui um. Aí. Então beleza, já está indo. E logo eu coloco o próximo vídeo já também do padrão Chain of Responsibility.